Prezados discentes, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Veloso, da disciplina de Linguística aplicada ao ensino de línguas. Antes de adentrarmos no conteúdo, peço que em nossas aulas estejam munidos de caneta e papel, para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postá-las em nossos fóruns Tira Dúvidas. Lembrando que cada indagação deve ser postada no fórum pertinente a cada videoaula. Uma outra orientação a vocês é para que mantenham contato frequente com o tutor de seu polo, seja ele presencial, seja à distância, a fim de sanarem possíveis dúvidas e questões inerentes ao estudo da disciplina. Teremos também plantões em que poderão esclarecer tudo o que ficar pendente quanto às atividades, bem como sobre o conteúdo ensinado. Depois de feitas as orientações sobre a nossa disciplina, vamos estudar o que de fato é a linguística aplicada. Ao iniciarmos nossos estudos nesta disciplina, nos perguntamos: o que entendemos por linguística aplicada? Na maioria das vezes, ao tentarmos definir esta área do conhecimento, associamos automaticamente à disciplina de linguística, ou melhor, quase sempre nos parece seguro defini-la da seguinte maneira: são os paradigmas teóricos da linguística levados à prática. Esta tendência de conceituação que parece, naturalmente, nas definições dos alunos principiantes, se justifica pelo conhecimento prévio dos discentes sobre a disciplina de linguística e pelo adjetivo aplicada. De certa forma, como nos fazem lembrar alguns estudiosos da área, as fronteiras entre linguística e linguística aplicada, em determinados contextos, não estão claramente marcadas. E também, quando buscamos apoio em momentos históricos, a construção de um conceito de LA, linguística aplicada, inevitavelmente encontramos a relação entre as duas disciplinas. Assim, nos resulta difícil delimitar os territórios de atuação de cada uma das duas ciências. Nesse sentido, vamos ao slide para entendermos como se apresenta a linguística aplicada. O que entendemos por linguística aplicada LA? Linguística aplicada é uma ciência que estuda o uso da língua no ensino. Então, inicialmente, nós vamos perceber que a proposta da linguística aplicada se refere ao uso da língua no ensino. Então, inicialmente, nós temos a proposta da linguística ligada à sala de aula. Como que esse aluno ele está realmente aprendendo a língua que ele fala. Então, inicialmente, a proposta da linguística aplicada, ela se detém nesse aspecto. Passando ao próximo slide, nós teremos que a linguística aplicada, ela tem outras conceituações. Ela também é vista como ciência que tem como meio seu próprio objeto. Que objeto é esse? A própria língua. É o uso metalinguístico. Então, nesse sentido aqui, nós vamos perceber que, na verdade, a proposta é de utilizar a língua para falar da própria língua. Daí, essa visão inicial da linguística aplicada como metalinguística, porque a língua sobre a língua. Né? Então, assim, é o falante que utiliza a língua, estudando o mecanismo de como essa língua realmente ela funciona na prática, certo? Outra conceituação ligada à linguística aplicada, nós teremos que ela é vista como uma área de investigação aplicada, centrada na resolução de problemas no uso da linguagem. Então, se inicialmente nós tínhamos a visão da linguística aplicada como língua, agora teremos também outra situação ligada à resolução de problemas. Ou seja, é outra proposta também que a linguística aplicada ela vai estar realmente se preocupando, né? Resolução de problemas ligados ao uso da linguagem. Passando para o próximo slide, teremos mais conceituações sobre a linguística aplicada. Veremos agora. No tópico C, temos que a linguística aplicada ela é uma disciplina acadêmica preocupada com a relação de conhecimento sobre língua
e as decisões, sejam elas políticas, educacionais, entre outras, tomadas na sociedade. Então percebemos aqui que a linguística aplicada ela está preocupada realmente com a relação do conhecimento da língua em alguns contextos. Quais seriam esses contextos? O contexto político, por exemplo, e também frequentemente estudada no contexto educacional, ambiente da sala de aula. Tudo isso corroborando para quê? Para levantar a ideia de que tudo isso faz parte do ambiente social. Sociedade realmente é o contexto principal em que a linguagem ela vai ser aplicada, né? Então a linguística aplicada vai estar realmente ligada a esse processo aí, de interação social. Outro ponto importante da linguística aplicada é que ela vai contribuir de forma indireta ou involuntária para a criação de um novo conceito de aprendizado de língua, como um processo essencialmente criativo e cognitivo. Ou seja, na verdade aqui, o falante ele vai ter a proposta de modificar a própria língua. Como que isso acontece? Através de criação de novas palavras, em que muitas vezes a nossa gramática normativa ela não vai nos prescrever. Então, quando há uma variação linguística, por exemplo, nós percebemos que isso acontece de modo involuntário, de modo indireto. Então, nesse processo, nós vamos perceber que a criatividade do falante dessa língua vai estar em evidência. Tá? Passamos ao próximo slide. Continuando com a conceituação da linguística aplicada. Por linguística aplicada, designa-se o conjunto de pesquisas que utilizam os processos da linguística propriamente dita para resolver certos problemas de vida corrente e profissional e certas questões incitadas por outras disciplinas. As aplicações da linguística, as pesquisas pedagógicas, constituem um domínio essencial da linguística aplicada. Ou seja, nesse processo aqui, nós vamos perceber que a linguística aplicada ela vai manter uma relação dialógica entre as outras disciplinas, o que nós podemos chamar de interdisciplinaridade. Veremos isso mais à frente, né, mais detidamente, né? Mas só mesmo para pontuar para vocês que a linguística, quando ela tem essa relação com as outras disciplinas, reforça para a gente essa condição dela aqui, dela ser realmente uma teoria, um campo, né, científico interdisciplinar, né, em que realmente ela vai, primeiramente, vai ter a linguística como ponto de apoio, né, na questão da própria pesquisa, uma vez que a linguística vai fornecer para a linguística aplicada a teoria, certo? Então ela bebe nessa fonte aqui, ela vai praticar essa teoria no ambiente da sala de aula, e ao mesmo tempo em que ela está aplicando essa teoria na sala de aula, nós teremos também a possibilidade da própria linguística aplicada criar novas teorias. Então há novas teorias sendo criadas. Certo? Passando ao próximo slide. Nós vamos ter aqui a relação mesmo da linguística aplicada em relação à própria linguística, né? Então, inicialmente, a linguística aplicada ela vai ter uma relação direta com a própria linguística, como eu já mostrei anteriormente para vocês. Em que aspecto? A linguística, na verdade, ela vai propor para a gente teorias sobre a língua. E a linguística aplicada, ela vai tentar realmente aplicar tais teorias no contexto
por exemplo, da sala de aula. O que reforça mais uma vez uma relação entre ambas, né? Há um processo aqui de diálogo, né? Entre as duas disciplinas, certo? E nesse momento aqui, ao praticar também, ao termos aqui a teoria, aqui a prática, nós percebemos que ao mesmo tempo vamos ter outra proposta da linguística aplicada que vai estar ligada também à própria teoria, tá? Então é como se fosse realmente um processo cíclico mesmo, que vai acontecer, certo? Passando então ao próximo slide. Aqui vai reforçar para vocês o caráter interdisciplinar da linguística aplicada. Eu mostrei anteriormente para vocês como é que isso acontece, né? Interdisciplinar, na verdade, é uma relação entre disciplinas. Então, a linguística aplicada, ela vai estar realmente tendo essa relação com outras disciplinas. Aqui os exemplos, ó, a sociolinguística vai estar ligada à linguística aplicada, a psicolinguística também vai estar ligada à linguística aplicada, a própria linguística, como já vimos anteriormente, né, como uma das principais disciplinas que estão realmente ligadas à linguística aplicada, a psicologia e também a sociologia. Um detalhe para vocês também importante é que a linguística aplicada ela também vai se centrar inicialmente na disciplina de ciências sociais. Claro que essas disciplinas que eu pontuei aqui agora são somente algumas delas, tá? Nós veremos outras daqui a pouco. Por que vai estar ligado também às ciências sociais? Porque como nós estamos falando de sociedade, ou seja, o falante, na verdade, ele vai praticar a língua onde? No ambiente social. Então a sociedade, na verdade, ela vai ser o contexto onde a linguagem vai estar em uso. Contexto de uso da língua. Então, nesse processo aí, nós teremos também as disciplinas ligadas à sociedade, né? Como, por exemplo, a própria ciências sociais, certo? Passando ao próximo slide. Outros contextos da linguística aplicada. Primeiramente, nós sabemos que a linguística aplicada também pode ser vista como sigla, né? A sigla LA está ligada à linguística aplicada, certo? As letras iniciais aqui, o L e o A. Né? Podemos também chamá-la assim. É uma sub-área da linguística, né? Nós já falamos isso anteriormente, só para reforçar para vocês esse conhecimento. Né? A LA é um ramo da linguística em que a principal preocupação é a aplicação de teorias linguísticas, métodos e resultados na elucidação de problemas linguísticos que se originem de outras áreas e experiências. Então, na verdade, mais uma vez, reforça para a gente o quê? O caráter interdisciplinar da linguística aplicada, certo? Posteriormente temos, é um campo de atuação das duas ciências. Quais são elas? A linguística e a linguística aplicada, certo? Linguística e a linguística aplicada. Eram tão poucos os linguistas aplicados que muitas das tarefas da LA passaram naturalmente a ser realizadas por linguistas, o que definitivamente contribuiu para que a área da LA tomasse emprestado conceitos e métodos da linguística. Então, realmente, mais uma vez, reforçando para vocês, é um diálogo entre duas ciências. Quais são as ciências mesmo? A linguística aplicada e a linguística, propriamente dita, certo? Próximo slide. Difícil diferenciar as duas ciências, como também é difícil traçar os elos de domínio e de influência de uma ciência na outra. Por exemplo, a linguística é certamente o fator unitário de maior influência. Então perceba aqui, um detalhe importante, que a linguística vai estar sendo realmente o fator primordial
né, ligada ao campo da pesquisa, e posteriormente teremos a linguística aplicada, né, porque primeiramente surgiu a linguística mesmo, né, na LA, mas não é o único, certo? Porque existem outras relações, né, que a linguística aplicada se faz com outras ciências. Outro ponto importante é que a LA se torna independente da linguística e desvencilha-se também da falsa identidade única com o ensino de línguas, e particularmente com o ensino de língua estrangeira. Ou seja, é a possibilidade de diversificar o campo de pesquisa. Essa aqui é uma das propostas também da linguística aplicada, né? Não é somente ficar no ensino de língua e também passar a ver também outras línguas, como também a estrangeira, certo? É uma outra proposta da linguística aplicada. Passando para o próximo slide. A LA é uma disciplina independente, nós já vimos anteriormente, né? Autônoma dos princípios da linguística teórica. O linguista aplicado parte de um fator, problema concreto, de uma tomada de consciência dos problemas de ensino e, subsequentemente, examina como os princípios linguísticos podem colaborar na solução de problemas detectados. Então, mais uma característica da linguística aplicada é solucionar problemas ligados à língua. Certo? Outro ponto da linguística aplicada, qual vai ser? É uma área autônoma, né? Independente, como já vimos, que constrói seus próprios princípios a partir de experimentação e de modificação na solução de problemas. Então, assim, buscou na prática resolver tal problema, então ao mesmo tempo ela está tentando teorizar sobre esse problema. Então é uma relação que vai se dar por elo mesmo, né? Uma relação dialógica, certo? Passando ao próximo slide. A linguística aplicada é também vista como próprio objeto de pesquisa, certo? Está ligada aqui, de fato, aos fatos da língua, que é a situação de uso, né? A constituição pela própria teoria, que é embasada em fatos. Então nós temos lá a própria linguística aplicada. Teremos que, nesse processo de pesquisa, vai se dar por meio de fatos ligados a essa língua, ou seja, como essa língua ela está sendo usada no contexto social. E, posteriormente, a linguística aplicada vai criar para a gente o quê? Teorias ligadas a esses fatos da língua, certo? Qual que é o objetivo da linguística aplicada? É propor explicações para fenômenos da língua versus solucionar problemas. Mais uma vez, já vimos isso anteriormente, né? Então, vai ter lá, nós vamos ter a língua versus solução de problemas ligados a essa própria língua, tá? Outro ponto da linguística aplicada como objetivo é fornecer subsídios para a reflexão crítica em situações da prática da língua, tá? Então, na verdade, mais uma vez é o quê? É apresentar soluções. Passando ao próximo slide. Características da pesquisa. Primeiramente, ela vai ter um processo de aplicabilidade em ciências sociais. Como é que vai se dar isso? Por meio da focalização, né, em problemas enfrentados pelos participantes do discurso dentro do contexto social. Então, realmente, a questão da língua em uso no contexto social. Tá? Depois teremos aqui
a volta, né, para situações de uso, que é a prática da língua, certo? A prática da língua. Depois, outro ponto ligado às características da pesquisa da linguística aplicada é focalizar a linguagem como processo indefinido. Interação linguística escrita e oral. Então, na verdade, aqui é um processo interativo, né, que vai se dar por meio da escrita ou até mesmo por meio da fala, certo? Interação ligado à linguagem oral ou linguagem escrita, certo? Passando ao próximo slide, teremos também o processo da linguística aplicada ser interdisciplinar e mediadora, que vai acolher contribuições de outras áreas nas situações em que pretende investigar. Característica cada vez mais marcante da área da linguística aplicada, atingindo, além dos conteúdos, as metodologias de pesquisas oferecidas por diferentes tradições em disciplinas diversas. Então, na verdade, é aquela proposta que nós já vimos antes, né? De ter um caráter interdisciplinar. Como é que isso vai acontecer lá? Vamos pegar mais uma vez o exemplo aqui, né? Da própria linguística aplicada, a relação que se dá com a própria linguística. E, mais uma vez, a relação que se dá com outra ciência. Por exemplo, aqui, a sociologia. Então, percebe que, na verdade, aqui nós vamos ter uma relação de dialogia mesmo, né? Relação dialógica entre as várias disciplinas. Ok? Passando ao próximo slide. Teremos agora, para vocês, reforçando aí esse conceito, né, de caráter interdisciplinar da linguística aplicada. O que é interdisciplinaridade? É um intercâmbio mútuo e interação de diversos conhecimentos de forma recíproca, ou seja, há uma ideia de troca. Tá? Processo de quê? De comunhão. Sim, integração. Integrar. Certo? E coordenada. Perspectiva metodológica comum a todos. Integrar os resultados. Permanecem os interesses próprios de cada disciplina, porém, buscam soluções dos seus próprios problemas, através da articulação com as outras disciplinas. Isso é muito interessante porque, na verdade, quando você tem um problema numa disciplina, você pode buscar solução em outra. Então, mais uma vez, reforça para a gente essa relação mesmo entre disciplinas, a relação dialógica entre disciplinas, né? Então, mais uma vez, percebemos que está ligado ao quê? Ao caráter interdisciplinar, em que a proposta principal é o quê? É solucionar problemas de ordem da própria linguagem, né? Da própria língua. Problemas ligados à língua. Certo? Atualmente, uma nova postura delimita a área de atuação e define a pesquisa da linguística aplicada, a transdisciplinaridade. Esta nova visão e prática dos pesquisadores envolve muito mais que a tímida relação de áreas do conhecimento. Ela requer uma colaboração das disciplinas para elaborar um eixo, uma trajetória, uma convivência de saberes numa interface dinâmica e laços mais sólidos. Como reflexo desta nova atitude, novos conhecimentos são gerados e novas parcerias surgem com pesquisadores de outras áreas, criando-se o que Portela, 1993, nomeia de esfera de coabitação, conforme veremos no próximo slide. Envolve formulação teórica, multidisciplinar, contribui como formulação de paradigmas teóricos
para desenvolvimento em outras áreas de pesquisa. Então, assim, o que Portela diz para a gente, como esfera de coabitação, é esse processo mesmo aqui que nós temos, né, de que a própria linguística aplicada ela vai ter realmente uma relação multidisciplinar. Então, vimos anteriormente que tinha uma relação interdisciplinar, agora teremos uma relação multidisciplinar, ou seja, uma relação que se dá um pouco mais abrangente do que a própria interdisciplinaridade, né, dentre as ciências. E nessa proposta aí, ela vai contribuir com formulação de paradigmas, ou seja, de modelos mesmo ligados à teoria, certo? Para desenvolver outras áreas da pesquisa. Então, assim, percebe que, assim como a linguística, ela foi realmente, né, ela surgiu, a linguística aplicada vai realmente pegar modelos dessa própria linguística para que ela realmente consiga realmente se consolidar como própria ciência de pesquisa, né? Então, percebe que uma ciência que já existe acaba dando oportunidade para a outra também se constituir, né? Da outra também conseguir realmente ganhar destaque e se inserir também no campo da pesquisa. Outro processo ligado à linguística aplicada é que ela vai utilizar métodos de investigação. São dois tipos de métodos de investigação. Quais são eles? O primeiro é o método positivista, em que ele vai trabalhar com dados verdadeiros firmados na estatística. Então percebe que aqui no caso está ligado ao quê? A uma questão matemática. Então por isso o caráter de quê? De ser verdadeiro, né? De ser real, para confirmar ou negar hipóteses, certo? Outro método utilizado para investigação no campo da linguística aplicada é o método chamado de interpretativista. Ele vai focalizar na sociolinguística, voltada para a cultura do falante e para a própria linguagem. Então nós podemos perceber que nesse processo aqui, nós teremos aquela questão da subjetividade. Por quê? Porque o próprio falante, na verdade, ele vai fazer o quê? Ele vai modificar a própria língua. Então, ao fazer isso, na verdade, ele está buscando o quê? Criar um processo interpretativo, né? Então, percebemos aqui que, inicialmente, a visão positivista está centrada realmente no processo mais real, né, no processo ligado à questão mesmo da lógica, né, da matemática, da estatística, né, onde existem dados que vai confirmar isso para a gente. E outra proposta de metodologia da linguística aplicada enquanto investigação, né, é a questão da interpretação mesmo, a questão interpretativista, que é mesmo focalizar na questão social e como que esse falante, na verdade, vai estar utilizando a própria linguagem, né, como que ele vai realmente buscar experienciar essa linguagem de fato, né? Então percebemos que está ligado mais a uma questão mais subjetiva e não mais como uma visão matemática, como nós vimos anteriormente na questão do positivismo, né? Na questão positivista. Neste âmbito multi, pluri, interdisciplinar, várias disciplinas colaboram e se integram nas investigações de um objeto. Vamos observar esta visão na figura apresentada por Kleiman em Celane, 1998. Veremos o próximo slide, onde isso vai ficar muito mais claro. Antes de adentrarmos no slide em que vai apresentar para a gente a figura de Kleiman em Celane, veremos uma questão aqui, de conhecimento mesmo da disciplina, certo? Pergunto a vocês, a linguística aplicada somente se relaciona com a linguística? Pensem aí, sim ou não? O que vocês acham? Vamos ver a resposta. Para quem disse que não, está correto, porque sabemos que a linguística aplicada, na verdade, ela se relaciona com várias outras disciplinas, né? Daí a noção que nós vimos lá, de ter um caráter o quê? Interdisciplinar, certo? Então, assim, ela com certeza vai beber na fonte da linguística mesmo, porém, ela também vai ter outras ciências que ela vai também se relacionar, como, por exemplo, aí, as ciências sociais, a psicologia, dentre outras, tá? Passando ao próximo slide, teremos. Agora sim, a figura em que Kleiman vai estar falando para a gente como é que a linguística aplicada vai se relacionar com outras áreas, né? No centro aqui da figura teremos lá
a linguística aplicada, certo? A relação que se dá com outras áreas. Por exemplo aqui, a psicolinguística, análise do discurso, a própria linguística, a tradução, a filosofia, a psicologia do desenvolvimento, a análise do discurso, dentre outras, tá? Só para vocês perceberem que ela está realmente em comunhão com as outras disciplinas também. O que reforça para a gente a postura multi, pluri, tá? O que? Disciplinar. E também tem outra característica também da própria linguística aplicada, que é ser o quê? De ser indisciplinar. O que é isso? Fechar para si mesma. Ou seja, ao se relacionar com outras áreas, ela também pode ser um objeto de pesquisa também único, individual, certo? Passando ao próximo slide. Outra figura também ligada a esse processo é de pensar na situação, né, da própria linguagem, em que ela vai se estabelecer por relações sociais entre interlocutores em sala de aula. Ou seja, a relação entre professor e aluno. Tá? Como é que isso vai acontecer? Então temos aqui inicialmente a linguística aplicada, né, como ponto central, né, de pesquisa, certo? A linguística aplicada, na verdade, ela trabalha com outro fator, né, interessante, que é a própria linguagem. Então percebe que aqui nós teremos a linguagem, né, como objeto, né, dessa pesquisa, ok? E ela vai estar ligada a qual campo, a qual disciplina, a quais disciplinas, na verdade, né? A pedagogia, a filosofia, a antropologia, a análise do discurso, dentre outras. Então, nesse processo aqui de relações dialógicas, podemos pôr assim, que é uma dialogia aqui nesse momento, né? Uma interação entre disciplinas, nós teremos alguns pontos em que essa linguística aplicada vai estar realmente investigando. Quais seriam esses pontos, né? Teremos lá o processo, que é visto como aprendizagem, na interação institucional. Ou seja, nesse processo aqui, nós percebemos como que o conhecimento vai ser adquirido onde? Na sala de aula, certo? Por exemplo, né? Mas também pode estar ligado também a outras instituições, né? Posteriormente, teremos o conhecimento novo, ambiente de aprendizagem. Ou seja, nesse momento aqui nós vamos ter que vai ser o quê? É uma questão de interação que traz para a gente o quê? O conhecimento. Tá? E por fim, teremos um produto desse processo aí, né? Que vai estar ligado às condições estruturais. Que produto seria esse? Seria realmente entender como é que essa língua, ela realmente funciona. É a função da língua. Ou seja, percebe que no centro aqui nós temos o conhecimento, certo? E nas duas direções teremos o processo ligado à aprendizagem como interação institucional, quer dizer, um próprio ambiente de sala de aula, ok? E abaixo teremos aqui a questão do próprio produto, né? Que está ligado à própria condição de estrutura dessa língua, onde é que ela vai realmente funcionar, qual que é o contexto dessa língua, onde que ele vai realmente onde vai ser atuada, onde que ela vai atuar de fato, né? Então é interessante perceber como que é a situação que vai envolver essa condição aí, social, né? Contexto social, certo? Que está ligado, mais uma vez, à interação. Que gera para a gente o quê? O próprio conhecimento. O conhecimento da língua. Da própria língua. Próximo slide, então. Postura transdisciplinar da linguística aplicada. Nós teremos alguns comportamentos da linguística aplicada em que ela vai acontecer em alguns contextos. Vamos ver alguns deles aqui. A primeira postura, na verdade, é uma interação em contextos institucionais e informais. Quais são eles? São nos negócios, academia,
texto literário, sala de aula, dentre outros, tá? Contextos institucionais e informais. Outro ponto de ligar à postura transdisciplinar da linguística aplicada é a interação em aprendizagem. Vai acontecer onde? Em projetos de letramento, aprendizagem da segunda língua, aprendizagem da segunda língua, dentre outros. Depois vocês podem até pegar o caderno didático para aprimorar sobre esses conceitos, tudo bem? A terceira postura, né, em contextos transdisciplinares da linguística aplicada, é a aquisição e desenvolvimento da linguagem materna, estrangeira, orais e de sinais. Vai acontecer onde? Em projetos sobre aquisição, e desenvolvimento da escrita, da leitura, entre outros aspectos. O quarto ponto é o ensino de línguas. Ensino de língua vai acontecer onde? Em projetos de tradução, seja ela ligada à teoria, à prática, ou até mesmo ao ensino. Certo? Próximo slide. Temos aqui a visão crítica sobre duas correntes em linguística aplicada. A primeira corrente a linguística aplicada, ela é vista como ciência aplicada e tem sido a de servir-se da teoria da linguística para solucionar problemas da prática, isto é, da sala de aula de língua materna e estrangeira, ou, melhor, do ensino-aprendizagem de línguas. Então, na verdade, vamos só colocar aqui para a gente conceituar melhor, né? Reforçando mais uma vez, nós já vimos sobre isso anteriormente, né? A linguística aplicada. Temos aqui a própria teoria, temos aqui a prática, que por sua vez também se liga à teoria. A proposta, na verdade, é solucionar problemas. No entanto, como nos mostra Corassini, esta visão é reducionista, no sentido de que aponta para soluções como verdades inquestionáveis, porque apoiadas na teoria. Assim, sem nos preocuparmos com uma definição pura e simples de linguística aplicada, porque na área das ciências humanas não pode haver, pelo nosso entendimento, definições fixas e exatas, trataremos de ampliar nossos conhecimentos com base justamente no texto da autora mencionada. Esta corrente da linguística aplicada se considera autorizada a prescrever melhores maneiras de se ensinar a aprender língua, porque se apoia em teorias as quais consideram inquestionáveis, porque científicas. Segundo a autora, tal posicionamento advém de uma concepção de linguagem como sistema, fixo e imutável, de uma concepção de sujeito absolutamente capaz de gerir os processos de ensino e aprendizagem, porque racional e capaz de fazer escolhas conscientes. Vamos ao próximo slide. A segunda corrente, né, proposta por Corassini, ela vai apontar, a segunda corrente apontada é a que considera, ao contrário, o sujeito como alguém
que não controla nem a si mesmo, nem o outro, nem os efeitos do seu dizer. Por que isso acontece? Porque está ligado ao quê? A própria ideologia do indivíduo. Que seria o quê? Seria mesmo a visão peculiar sobre algum assunto. Porém, percebemos que nessa ideologia que está ligada ao indivíduo, existem outras relações discursivas. Elas advêm de quê? De outros discursos. Certo? Daí a noção de quê? De pensarmos que nós não controlamos nem a si mesmos, nem o outro, nem os efeitos do seu dizer. Porque está imbricado de quê? De ideologias. Ok? Nesse caso, não estamos nos referindo a uma pessoa impulsiva. Compreender o sujeito como alguém que não controla o seu dizer significa nos compreendermos como indivíduos que comunicam, mas que não podem controlar o que dizem, porque somos perpassados por toda uma cultura, nem o que o outro vai interpretar ou como vai reagir. Só podemos fazer alguma previsão, não controlar pontualmente. Que implicações têm, afinal, essas considerações mencionadas anteriormente sobre a disciplina ou ciência, denominada linguística aplicada? Coracini, 2003, nos esclarece sobre as consequências de um e de outro posicionamento. No primeiro caso, tem-se a preocupação com o aporte de soluções aos chamados problemas de sala de aula. É assim que essa vertente pesquisa, por exemplo, estratégias de ensino e aprendizagem, abordagens mais sistemáticas de gramática, de uso de linguagem para comunicação, dentre outros aspectos. O problema é que tal corrente, apesar de declarar o contrário, privilegia, assim, a teoria sobre a prática, o que significa que seria primeiramente a ciência a declarar o melhor a fazer em sala de aula, de língua, desfazendo-se então a busca por parte desses mesmos linguistas aplicados de articulação teórica e prática. No segundo caso, ao contrário, ao considerar-se o sujeito como não dono do seu dizer, compreende-se a impossibilidade de uma aplicação direta e imediata da teoria sobre a prática. Sendo assim, os posicionamentos desta segunda perspectiva problematizam a própria noção de problema, de aplicabilidade da teoria, cuja tendência ao solucionismo leva também ao reducionismo, discussões fundamentais sobre a relação entre teoria e prática. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Entendo que essa disciplina não é algo que se aprenda do dia para a noite, mas devo salientar que as leituras deverão ser feitas regularmente, a fim de que fique mais acessível as informações sobre tal disciplina. Quanto mais nos dedicarmos e nos comprometermos ao estudo, melhores estaremos preparados para adquirir conhecimento. Peço, por gentileza, que leiam e releiam o caderno didático para facilitar na aprendizagem do conteúdo. Se dúvidas surgirem, as sanarei nos fóruns de discussões pertencentes a cada videoaula. Assim, estarei à disposição de vocês no ambiente de aprendizagem, para possíveis dúvidas e orientações. As propostas de trabalho também estarão expostas no AVA. Espero que tenham gostado e aprendido o quão maravilhoso e produtivo se trata a disciplina de linguística aplicada, principalmente quanto a trazer em seu interior, em sua essência, a possibilidade de resolução dos problemas ligados ao ensino da língua. Desejo bons estudos, agradeço a todos pela atenção, paciência e determinação. Um forte abraço. Que Deus os abençoe. Desejo sucesso durante o curso. No que precisarem, podem contar comigo. Até mais. Tchau.